Bom dia, turma. Tô mais ou menos uns 30 metros aqui de altura do chão. E eu tava pensando, né, a respeito do divórcio. Que eu já fui casar 2 vezes e 2 vezes eu divorciei. Quando você passa por um momento de divórcio, você tem uma explosão de sentimento muito grande, muito grande. E muitos homens se perdem nessa separação por vários motivos, por eles motivos, ainda mais quando tem filho envolvido no meio, né? E você tem que ter uma cabeça muito boa, você tem que ter uma mentalidade muito boa, mesmo que você esteja fudido, psicologicamente, financeiramente, em todas as áreas que você esteja fudido e você separou, meu amigo, a vida não acabou para você. Você tem uma vida inteira ainda pela frente. E eu sempre digo para as pessoas que convivem comigo que eu tenho um pensamento seguinte: o tempo do homem é o tempo diferente da mulher. A mulher começa a estudar mais cedo, a mulher começa a se desenvolver na sociedade mais cedo, a mulher conquista as coisas mais cedo, e tem homens e nunca conquistou nada. Mas por quê? Porque as oportunidades, elas são diferentes. E quando o cara casa e o cara se divorcia, ele está totalmente destruído, principalmente financeiramente. Mas o entendimento que a gente tem que ter é que a vida não acaba pós-divórcio. Não acaba. A primeira coisa que você tem que ter na sua mente não é você cuidar da sua vida financeira pós-divórcio. É você cuidar das suas emoções. Aquela emoção de tristeza, aquela emoção de angústia, aquela emoção de desprezo, aquela emoção de desvalorização. Sabe, tudo quanto é tipo de emoção que te destrói por dentro, que te consome sua mente, vai vir à tona. As pessoas vão olhar em você, não vai ver o vislumbre na sua cara, vai ver uma pessoa derrotada, destruída. Então você tem que ter mecanismo para blindar a sua mente de alguma forma e você continuar seguindo sua vida. Essa é a verdade. A grande questão é o seguinte, que quando nós homens, nós separamos, aí nós temos na ideia o seguinte: vou curtir minha vida, vou beber. Cara, não é o momento. Infelizmente não é o momento. Por quê? Porque a gente quer preencher um vazio que tem no nosso coração. A gente quer preencher um vazio que aquela outra pessoa preenchia. Entendeu? E a gente coloca na nossa cabeça: eu vou conseguir esquecer a outra pessoa ficando com outra. Não vai, meu amigo. As coisas só vai ficar pior, cara. A mulher, ela vai se superar muito rápido. Tá entendendo? E o homem vai durar meses e meses. Eu lembro do primeiro casamento. Eu amava ela. E o sentimento que eu tinha era: cara, será que algum dia eu vou encontrar outra mulher para me amar? Para eu amar ela? Para mim dedicar minha vida para ela? Será que eu vou encontrar? Tá entendendo? Esse era o meu sentimento. E sabe o que eu fiz? Me excluí da sociedade. De cenário aqui. E voltando, recapitulando. Então na minha cabeça, eu não sabia se eu encontrar outra pessoa para mim dedicar meu amor para ela. Porque essa é uma pergunta que a gente faz, a gente homem faz, quando a gente divorcia. Então, quando você está divorciado, você está tão sobrecarregado, que o principal fator que a gente tem que tomar cuidado é a nossa mente, cara. Porque se você não cuidar da sua mente, você entra em colapso totalmente, verdade? Então, por isso, tem muitos homens hoje em dia que os caras perdem o rumo totalmente, cara. O cara perde o sentido da vida. O cara vive a vida só por viver, sabe? Sem perspectiva nenhuma, sem acreditar em nada. Fica aquele homem cinzento, aquele homem sem brilho, sabe? Sem desejo, sem ambição. E o homem jamais pode ficar sem ambição. O homem tem que ser ambicioso, o homem.
tem que colocar na sua cabeça, cara, eu separei, eu me divorciei e não é o fim da minha vida. Não é só você que está passando por isso. Tem muitos outros homens que já passou, que estão passando pela mesma coisa que você passou, cara. E todos conseguiram, mas boa parte deles que realmente conseguiram se reestabelecer no mercado de trabalho, conseguiu se restabelecer na sociedade, conseguiu recuperar sua honra, que é o principal fator do homem, é a honra, conseguiu casar novamente, conseguiu ter uma boa esposa, conseguiu ter mais filhos, conseguiu construir algo diferente. Essa é uma verdade, cara, no nosso Brasil, tá entendendo? A vida não acabou para você, a vida não acabou para mim, de forma alguma. O pós-término, o pós-divórcio não é o fim da sua vida. Então, se você quer uma mensagem para hoje, cuide do pós-término, entendeu? Segure os teus impulsos. Não tente preencher esse vazio com qualquer pessoa, porque não é qualquer pessoa que tem que estar com a gente, cara. Você tem que pegar todos os problemas que gerou o término, seja, sei lá, emocional, financeiro. Você tem que pegar todos os problemas, fazer um funilar esses problemas, minimizar esses problemas, rever alguns conceitos, colocar eles novamente em prática, aprimorá-los, melhorá-los, e você vai melhorar como homem, você vai conseguir se restabelecer, você vai conseguir se reerguer novamente, e acredita em você. Não tem outro caminho a não ser você acreditar em você. Tem um recomeço, acredite, meu parceiro, tenho um recomeço.